Boa noite para quem está chegando. Primeira live da Step U do ano, falando sobre a competência do século XXI. Hoje a gente vai receber a nossa instrutora, que é a Suzana Azevedo. Ela é responsável por 2 programas da Step U, Líder Coach e Inteligência Emocional. Boa noite, Carlos, Juliana, Tages, todo mundo que está entrando agora. Aproveita e já manda o aviãozinho para os amigos, para quem trabalha com você, porque essa live vai ser maravilhosa. A Suzana vai falar sobre a competência do século XXI. Que competência é essa, né? Que competência é essa mais importante? Daqui a pouco eu vou lançar um desafio para vocês aí que estão entrando lá e se conectando com a gente para falar a respeito. Então a gente vai esperar a Suzana Azevedo entrar, a nossa convidada de hoje, também instrutora da Step U, dos 2 cursos, conforme eu falei. Quem ainda não conhece nossos programas, aproveita e entra no nosso site www.stepu.com.br para conhecer os nossos programas. Acompanhe nosso blog, a gente sempre tem postagem de conteúdos novos. A gente tem também a questão do nosso podcast. Então tem muito conteúdo para vocês. Boa noite, Maísa, Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos chamar os nossos amigos, convidar, mandar aviãozinho para quem está chegando. E a gente aguardando a nossa convidada, a Suzana. Bom, antes dela entrar, eu vou começar aqui a falar para vocês que chegaram. Boa noite, Carol. Todo ano acontece, não sei se é todo ano, agora me fugiu a memória, se é de 2 em 2 anos ou todo ano, uma reunião em Davos, de Davos, onde vão todos os grandes líderes mundiais se reunir e ministros da economia. A Suzana chegou, vamos mandar o convite. E nessa reunião eles discutem sobre competências técnicas, comportamentais importantes para qualquer profissional que queira ter sucesso no mercado de trabalho. Eles publicam essa lista. A lista, eu tenho certeza que ela é publicada de 2 em 2 anos. Oi, Suzana! Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tá lindona! Boa noite, você também. Feliz ano novo. Feliz ano novo! Toda no make aqui. A gente está em São Paulo e a Suzana, viu, gente? Tá um calor danado aqui hoje, né, Suzana? Deu uma chuva zorra. Estamos em São Paulo. Antes de você entrar, eu estava falando, ainda não fala, Suzana, qual é a competência? Estava falando para eles aqui que existe a reunião de Davos que acontece com os maiores líderes mundiais. De 2 em 2 anos, eles publicam no Fórum Econômico Mundial uma lista, né, das competências que vão ser as mais requeridas para os próximos 2 anos. Né? Então, a última versão foi feita em 2020, agora, recentemente, né? A última lista. E aí eu vou ler, antes de você apresentar qual é a competência, né? A competência do século XXI, eu vou dar desafio aqui para quem já entrou. Como eles opinam? Qual é a opinião deles? Qual dessas 10 competências que foram levantadas por esses líderes mundiais, ministros da economia, qual seria a mais importante, a essencial? Veja, todas elas são, né, Suzana? Naturalmente são competências que vão ser muito requeridas das pessoas no aspecto comportamental. Tá? Suzete acabou de entrar lá de Portugal. Suzete está em Portugal, viu, Suzana? Lá na tua terra. A Suzete que acabou de entrar aqui. Michel, seja bem-vindo. Bom, vamos lá, gente. Eu vou ler as 10 soft skills, né? Que são as mais desejadas. E aí vocês vão opinar. Escrevam mesmo. O desafio é vocês escreverem aí no chat qual das 10 que eu estou falando que você acha que é a mais importante, tá? Então, primeira, que eles levantaram, pensamento analítico e inovação. É uma das soft skills que eles entendem que são as mais requeridas. Resolução de problemas complexos. Pensamento crítico e análise. Terceiro, aprendizagem ativa. Quarto, criatividade. Aí depois eles põem originalidade, não, mas resumindo, criatividade. Quinto, inteligência emocional.
Depois, raciocínio e resolução de problemas. Depois, liderança e influência social. E por último, coordenação e gerenciamento de tempo. E aí, gente, li 10 aí para vocês. Qual delas vocês acham que é a mais importante? Que competência é essa que a gente vai conversar hoje com a Suzana? Qual delas vocês opinam, né? Qual a opinião de vocês que é a mais importante? Eu vou repetir, hein? Pensamento analítico, resolução de problemas, pensamento crítico, aprendizagem ativa, criatividade. Eu pulei atenção aos detalhes e confiabilidade, inteligência emocional, raciocínio e resolução de problemas, liderança e influência social ou coordenação e gerenciamento de tempo. Olha, vamos lá. Inteligência emocional, Carlos, a Letícia também. Tá achando que inteligência emocional. Vamos lá, gente. Quem dá mais aí? Olha, a Lorena também entrou. Qual das 10 você acha? A Suzete também acha que é inteligência emocional. Boa noite, Lorena. Oi, Lorena. A Cláudia também acha que é inteligência emocional. Ai, gente, tá com os piques aqui, São Paulo de luz, pelo amor de Deus. De vez em quando, vai piscar. De vez em quando aqui. Afe Maria. Peraí, Suzana, ainda bem uma velinha. Usa uma velinha para a nossa live não ir abaixo. Da última vez com a Lorena, ela parecia voodoo. Então, de vez em quando vocês vão ver piscar aqui que tá com problema. Gente, vamos ouvir a especialista, então? Suzana, as 10 soft skills a gente sabe que são extremamente essenciais para os profissionais, mas o que você diria dessas 10, se tivesse que escolher uma, e essa uma vai ser a que vai dar suporte para a pessoa, que competência é essa, Suzana? Então, essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos e tentando colocá-las todas de uma forma, no sentido em que elas são todas importantes, se a gente pensar no nosso trabalho, nos nossos papéis como líderes, isso tudo, mas pensamos de uma forma mais holística e pensar no nosso trabalho e também na nossa vida pessoal, aquela habilidade que aparece como uma base, digamos que é um start para depois conseguir fazer as outras, é uma que já foi falada aí várias vezes, que é a inteligência emocional, não é? Inteligência emocional no sentido de ser capaz de identificar e interpretar as suas próprias emoções e também ser capaz de ler as emoções que estão no ambiente, ler um contexto, fazer uma leitura do contexto organizacional e a partir daí fazer as intervenções que sejam mais adequadas para ter os melhores resultados, não é? Se a gente pensar, não é, em 2021, não é? Já tivemos um ano de 2020 que foi difícil, foi puxado, não é? No início até foi uma surpresa, ninguém estava à espera que as coisas acontecessem como aconteceram, então nós levámos assim foi um baque. Agora, neste início de 2021, até estava falando com a Cláudia, eu e meu marido, a gente disse, ó, nós entramos agora no round 2, não é? Então, round 2 porque... Segundo round. Exatamente, segundo round. E aí, a inteligência emocional, por que é que nós estamos aqui colocando como uma base, como a mais importante para ter de estrutura para poder lidar com o outro? Porque a inteligência emocional ela vai nos permitir lidar com os problemas, com os imprevistos, nos adaptar e a partir daí usar toda a nossa habilidade cognitiva para decidir o que nós vamos fazer, não é? Então, quando a gente também fala de inteligência emocional, a gente não está falando de dizer que as emoções vão vão guiar as nossas decisões. Nós estamos falando que as emoções são uma informação muito importante sobre o que está acontecendo connosco e com o que está acontecendo com as outras pessoas, são respostas internas do nosso corpo e nós necessitamos delas como uma base para depois, usando todos os nossos recursos internos do nosso cérebro, poder tomar as melhores decisões. Não é? Então, nós colocamos a inteligência emocional como uma base para poder lidar com o stress, para lidar com toda a volatilidade, Mudanças, né? falou.
E isso, todas as mudanças, toda a complexidade, as incertezas, não é? Ainda hoje, principalmente aqui no Brasil, se a gente comparar com outros países, nós ainda vivemos num momento de muita incerteza, nós não sabemos quando é que vai vir vacina, qual vai vacina, vai vir, todo mundo briga uns com os outros, vai para um lado, vai para o outro. Então, isso, quer a gente queira, quer não, isso cria uma ansiedade, uma tensão interna em todos nós. Então, a inteligência emocional nos vai permitir, por um lado, não deixar que essa tensão tome conta de nós e nos colocar num estado de melhores recursos para poder decidir como é que nós vamos avançar, que tipo de ações nós temos que ter, como é que nós vamos cuidar das pessoas que estão à nossa volta, quer seja a nossa família, quer seja a nossa equipe, quer sejam os nossos pares, os nossos colegas, família que está longe. Não é? Se a gente se deixar levar pelas emoções, e tem muitas razões para as emoções surgirem, nós não estamos falando em termos de inteligência emocional, que é negar as emoções. Então, tem um texto do Daniel Goleman, que é um dos pais da inteligência emocional, que diz assim, é ok não estar ok. Ou seja, reconhecer que eu não estou ok naquele momento. Isso é bom você falar, Suzana, porque as pessoas confundem muito. A gente dá, eu e você, esse treinamento há muito tempo, e as pessoas, agora eu vou ter que virar um monge tibetano, né? Tipo, Então, não é isso, não é isso. Não é? Isso. Ou seja, É o que você falou. Muitos argumentos. É eu reconhecer que hoje eu não estou bem, é reconhecer mesmo, hoje eu não estou bem, então eu vou evitar algumas coisas porque eu posso impactar outras pessoas. E isso, no caso de quem está em cargo de gestão, tem que ser redobrado esse cuidado, né, Suzana? Exatamente, exatamente, porque a influência e o impacto que nós, como gestores e como líderes, temos nas pessoas à nossa volta, ele é muito grande, não é? As pessoas estão sempre olhando para nós, quer a gente ache que eles estão olhando, quer não. Mesmo quando eu estou sentada na minha mesa fazendo qualquer coisa, eles estão olhando como é que eu respondo ao telefone, como é que eu escrevo, como é que eu me sento. Então, se nós não formos capazes de perceber qual é o nosso estado emocional e a partir daí fazer uma autogestão para criar um melhor impacto e também, às vezes até nós estamos emocionalmente bem, estamos lidando bem com o processo, também perceber o estado emocional dos outros, nós temos mais dificuldade em trazer resultados. Por outro lado, a inteligência emocional, não é? Também desconstruindo um pouco alguns dos conceitos, a inteligência emocional também não é só ser simpático com os outros, ser sempre uma boa pessoa, sempre positiva, sempre olhando para a parte cor-de-rosa das coisas, não é? Tem uma cena que a gente gosta muito de pôr às vezes nos nossos treinamentos, que é daquele filme O Divertidamente, não é? E que é uma cena em que a gente vê que tem lá uma das emoções, que é uma das personagens do filme, e que fala que é a alegria. E ela está sempre querendo pôr toda a gente muito feliz. E chega um momento no filme em que se percebe que para podermos avançar, primeiro eu tenho que me dar o tempo de assim, putz, eu hoje não estou bem. Eu hoje estou triste, aconteceu algo que não foi legal. Eu respiro fundo, eu penso sobre o assunto, eu dou-me aquele tempo e a partir daí eu volto a ganhar forças, eu consigo reativar todo o meu modelo cognitivo. Então, inteligência emocional, eu acho que é uma provocação pensar em que é utilizar a inteligência. A gente vai usar os nossos recursos cognitivos para lidar com tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, não é só ser simpático e positivo e ter empatia pelos outros. Também dentro da inteligência emocional, e a gente vai explorar um pouquinho mais para a frente, não é? Quando a gente falar das diversas facetas, ou os pilares da inteligência emocional, resolução de conflitos faz parte, ser capaz de ter conversas difíceis, de dizer, de desafiar as pessoas, de dar um feedback com empatia, são tudo ferramentas da inteligência emocional que nos vão permitir trazer mais resultados e mais satisfação, tanto para nós, como para as nossas equipes, como para as nossas famílias, nossos filhos e com todas as pessoas com as quais nós temos relacionamentos. Não é? Então, só desconstruindo alguns dos processos. E hoje em dia, como eu falei, nós estamos num ambiente que está muita gente com os nervos à flor da pele, e sim tem razão para isso, porque tem muita coisa acontecendo que está fora da nossa zona de controle. Então, como lidar com isso de uma forma que seja, primeiro, consciente, poder perceber quando é que a gente passa do limite. Por exemplo, eu hoje estava um pouco ansiosa de manhã, porque houve uma coisa que não correu como eu queria. Aí com quem é que eu fui explodir? Fui explodir com a minha filha. Aí eu
pensei assim, putz, eu falei todo com ela, aí fui ter com ela, ó, Leonor, desculpa, eu estava nervosa com outra coisa e acabei explodindo contigo, não é? Então, é legal a gente poder sentir isso e a partir daí fazer a melhor gestão, tanto para nós como para os outros. É, E se a gente voltar à questão das competências todas, uma boa inteligência emocional também vai ser uma base para a gente poder ter os recursos para trabalharmos todas aquelas competências que a Cláudia é, falou, não é? Se eu ter que imagina, raciocínio né? lógico. Imagina, você está falando que a gente tem que trabalhar cognitivo. Uma pessoa que tem inteligência emocional, como é que ela vai resolver problemas complexos? É, Aí daqui a pouco a Suzana, ela vai trazer para a gente exemplo e contra-exemplo disso, né? Mas antes dela falar, ela vai falar dos pilares. Ela vai dizer para a gente quais são os 4 pilares que compõem essa inteligência que é tão importante. Que o que você está falando é que essas coisas, a inteligência intelectual e emocional, elas têm que andar juntas. Não é só uma coisa ou só outra, né, Suzana? Porque tem gente isso. muito que fala assim, eu sou racional. Sou racional. Aí a pessoa acha que ser racional garante a inteligência emocional dela, né? Não, não vai garantir Não, a sua inteligência não. emocional, né? Isso, Porque excesso de racionalidade, você pode demonstrar frieza com relação às pessoas, falta de empatia, inclusive, uma certa isso, dureza, né? Então, é isso, que a gente ouve muito, a gente dá aula muito para engenheiro e a isso. Suzana, né? Damos aula, É, inclusive a Suzana é engenheira, isso, exatamente. mas que tem Mas esse tem lado. coração ainda aqui. É, você é uma engenheira boa. Tô brincando, hein, gente? É. Mas olha que interessante, um comentário sobre o filme, né? A Suzana, ela deu exemplo, o filme Divertidamente, que é um desenho animado, né? Muito interessante, que fala das emoções básicas, que quem nunca assistiu, assiste. Não é só um filme infantil, serve para adulto, né? Até quando eu assisti, eu falei, gente, será que a criança vai entender isso? Assim, que ele é complexo, né, Suzana, o filme. É, E ele é aí a complexo. Ateliê de Doce está colocando, Suzana, falando desse filme, a personagem da Alegria é a única que tem um cabelo de cor diferente, no caso é azul. Isso quer dizer que Uhum. que nem ela está sempre alegre, né? Que nem ela está sempre... Ela fica preocupada em alguns momentos, sim, não é? Porque ela quer tanto que todo mundo esteja feliz que ela própria também não consegue controlar as suas próprias emoções, não é? É, Então é um filme que é baseado, inclusive ele foi todo feito em conjunto com neurocientistas, com pessoas que estudam essas questões, de forma a trazer todo um conceito científico por trás do filme. Não é? Então é um bom exemplo. E aí, uhum. Cláudia, vamos explorar um pouco de Vamos quais lá? são os quadrantes da inteligência emocional? Então, gente, que está aí com a gente, acompanha, quem entrou agora, o nosso tema é competência do século XXI, a competência, que a gente entende que são 10 eleitas pelo Fórum Econômico Mundial, entretanto, tem uma que a gente entende que ela é a espinha dorsal, que é a inteligência emocional. A Suzana, ela é especialista nesse tema, ela também é nossa instrutora na Step U e responsável por 2 programas, o Líder Coach Inteligência Emocional, né? Tem artigo dela, tem podcast ela falando sobre esse tema. Então, quem tá aí, ficou e tá gostando, convida outras pessoas para assistir, tá? Porque agora é o momento onde ela vai falar dos 4 pilares da inteligência emocional. Afinal, o que compõe, quais são os elementos que compõem a inteligência emocional que as pessoas que estão aqui com a gente têm que ficar atenta, até para se automapear, né? Isso, Então, enquanto ela estiver isso. falando de cada pilar, se dá uma nota aí. Como é que eu tô de 0 a 10 nesse pilar que a Suzana tá falando, hein? Sinceramente, como é que você tá em cada um deles? Vamos lá, Su? Isso. Vamos lá. Então, inteligência emocional, quando a gente normalmente pergunta às pessoas assim, então o que é inteligência emocional? Tradicionalmente, a gente dizia que a inteligência emocional tinha a ver com a minha própria capacidade de perceber e gerenciar as minhas emoções. Então, era a visão
mais comum que se via e que era apresentada no dia a dia. Quando a gente pergunta às pessoas, então o que é inteligência emocional? Na realidade, a inteligência emocional ela é um conceito um pouco mais abrangente que tem a ver com liderança, não é? Ela foi desenvolvida pelo Daniel Goleman, depois quem quiser a gente tem todos os dados de livros, de materiais, para além dos nossos cursos e todos os nossos podcasts e informações que nós temos, mas ela foi um conceito que foi desenvolvido e ela abrange duas partes, envolve o eu e envolve o outro. Não é? Porque normalmente as coisas estão conectadas. Então ela está dividida em 4 pilares, que são a autopercepção, o autoconhecimento, que tem a ver com a forma como eu percebo as minhas emoções, eu percebo elas operando dentro de mim, eu consigo perceber quais são os gatilhos que geram em mim essas emoções, e também dentro dessa autopercepção está eu de alguma forma perceber qual é o impacto de quando eu estou nesse estado emocional, se eu não me controlar, pode ter nos outros. Então tem esse processo de autoconhecimento, não é de perceber o que é que está acontecendo comigo e como é que isso aconteceu, quais foram os gatilhos. Depois, também de conectado comigo mesma, tem a ver a autogestão, que é assim, eu percebi que eu estou ansiosa, sei lá, eu tenho que fazer uma conversa difícil, eu tenho que dar um feedback a alguém, é uma conversa que a outra pessoa pode ficar magoada, então isso gera em mim uma ansiedade, porque eu quero que a conversa corra bem, então eu vou-me gerenciar para respirar fundo, para estar com os melhores recursos, para poder falar de uma forma calma, para não fazer julgamentos, então eu faço uma autogestão para eu aparecer da melhor forma e para não deixar que essa própria ansiedade que eu também tenho por ir conduzir essa conversa não atrapalhe a conversa, não é? E também para não atrapalhar o outro, porque se eu for ansiosa, como se costuma dizer, as emoções se pegam, não é? Se eu sou gestora, se eu líder, ou se eu sou mãe e pai, nós temos um peso muito importante na forma como as nossas emoções passam para os outros. O humor se pega, como costuma-se dizer por aí, não é? Tanto o bom humor como o mau humor, não é? Às vezes tem umas pessoas que têm umas nuvenzinhas, parece que vêm carregadas aqui, não é? E a gente chega e diz assim, já vem uma nuvenzinha ali por cima. Só de ver a nuvenzinha, eu própria já fico ruim por causa disso, não é? Então, esses são os dois fatores, os dois campos que têm a ver com o eu, não é? Então, tem a autoconsciência emocional e depois dentro da autogestão tem 4 subtemas que eu falei assim bem brevemente, tem a ver com o controle emocional, que é não deixar que a emoção tome conta de nós, é a adaptabilidade ou a flexibilidade, eu vou-me adaptar a esta situação, eu não vou ficar engessado, não é? né? Engessado, não é? Eu vou ser capaz de me controlar e focar naquilo que é importante, não é? O que a gente chama orientação para o objetivo, para aquilo que é importante. Então, se eu souber o que é importante numa conversa de feedback com alguém, diz assim, ok, eu quero dar feedback a esta pessoa porque eu quero que ela melhore. Então, eu vou manter o meu foco nisso. Isso vai me ajudar a manter o meu autocontrole. E, por fim, também aquela história de olhar a parte cheia do copo. Não é? Ou seja, ser capaz de olhar o que é que está de certo, o que é que já funcionou e depois eu posso olhar naquilo que necessita de melhorar. Então, esses são os aspectos principais ligados com autopercepção, autoconhecimento e a autogestão. Tá? É. E aí Até agora, entramos... só rapidinho, Suzana. Até agora a Suzana falou de 2 pilares, tá, gente? Ela falou daquela da Isso, autopercepção, autoconsciência, barra autoconsciência e a autogestão, né? Então ela falou de 2. Vão se dando a exatamente. nota aí. Como é que eu tô na autopercepção, que tem a ver Isso, com então, autoconhecimento, né? autoconsciência. Como é que eu percebo? Como é que eu estou? De 1 a 10. Eu não consigo perceber as minhas emoções, não consigo perceber nada do que está acontecendo. 10, eu sou muito consciente de como eu me sinto e de quais são os gatilhos e de quer sejam emoções mais positivas, quer sejam emoções menos positivas, que são normais, fazem parte de quem nós somos. E a mesma coisa, a autogestão. Tendo uma emoção, ou independentemente de eu ser capaz de a perceber ou não, qual é o meu nível de gestão? Eu consigo gerenciar, então vai mais para o lado do 10, eu consigo gerenciar pouco, eu fico mais perto do 1. Claro que, e como a Cláudia, que é a nossa especialista de autoconhecimento, não é? Então, em todos os nossos pilares na CPU, a gente resgata sempre tudo para o autoconhecimento, para a autopercepção, para a autoconsciência, quer seja em termos emocionais, quer seja em termos de todas as outras habilidades.
Se eu não conseguir começar por trabalhar e perceber o que está acontecendo comigo, é difícil fazer qualquer tipo de gestão, não é? Já o nosso amigo Peter Drucker, que já faleceu, que é um dos gurus da gestão tidos do século passado, não é? Ele diz assim, tudo aquilo que eu não consigo medir ou perceber, eu não consigo gerenciar. Então, se eu não percebo o que é que está acontecendo comigo, a probabilidade de eu conseguir gerenciar as minhas reações, ela é muito menor. E aí a probabilidade de dar errado, quer seja num momento em que eu preciso de ficar mais calmo, eu explodir, quer seja num momento em que eu na realidade não devia engolir e devia dizer a minha opinião e partilhar aquilo que eu estou vendo, não é? Dá para os dois lados. Uhum. Eu posso não tomar a intervenção mais adequada. Então é importante, primeiro, a autopercepção, ela vai ser base para a autogestão, porque não dá para Perfeito. gerenciar aquilo que eu não sei que tenho que gerenciar, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Legal? Inclusive, a gente fala muito, né, sobre isso, dos 4 pilares. Se esse teu primeiro pilar está comprometido, né, da autopercepção, ele vai comprometer em cascata o restante. Às vezes a pessoa não entende, Isso. né? Por isso que a gente frisa, eu friso muito. Autoconhecimento é o passo 1. Você quer mudar alguma coisa? Começa pelo autoconhecimento. Você quer ser um bom líder? Quer liderar? Se lidere primeiro. Você é a primeira pessoa que tem que Exatamente. se autoliderar, né, Su? Então tem gente que fica Isso. preocupada, ai, eu tenho que liderar bem meu time. Não, pera, você já se autolidera bem, né? Você consegue. Isso. Você sabe quem é você, a pessoa que você é, as suas preferências. A pessoa não para Isso. pensar nisso. A gente é muito observador alheio, sabe? Eu sei tudo de Suzana, mas não sei nada de Cláudia, né? A gente fala dos outros, mas não quer falar de nós. É mais fácil falar dos outros, não é? Dizer assim, não, fulano tal, fulana tal, ele explodiu, não sei o quê. Mas Eu, é difícil a gente olhar para nós mesmos, porque é, às vezes a gente vai ver coisas que às vezes não gostaria talvez até de ver, não é? é. Então, E às vezes a gente faz de conta que não vê. aí um parêntese aqui, né, Su? Tudo bem você não gostar de algumas coisas em você, é normal. O natural é Claro. você negar que exista. Aí tem alguma questão, né? Você está negando algo que todo mundo está vendo, está te dizendo. Então, esse teu pilar já está Isso. comprometido, né? Ok. Então, vamos Exatamente. lá. Bom, a Su falou dos 2 pilares, 2 primeiros pilares, né? Que é a autopercepção e segundo, ela falou da autogestão. E agora ela vai falar para a gente dos 2 últimos, 3 e 4. Isso. Os outros dois pilares, eles são virados para fora. Tá? Então, eles são virados e têm o mesmo conceito. Assim como eu tenho autoconsciência, autopercepção e autogestão, não é? De mim mesma, eu depois tenho o que eles chamam consciência social, que é perceber a leitura do que está acontecendo com a outra pessoa ou com o ambiente à minha volta e a gestão dos relacionamentos, a gestão emocional dentro daquele relacionamento, seja ele um relacionamento pessoal, seja ele um relacionamento profissional. Não é? Então, eu tenho que ter a capacidade de perceber quais são as emoções que estão no ar e aí tem algumas subhabilidades que são importantes, que têm a ver com ser capaz de ter empatia, e dentro da empatia temos a questão da escuta, de fazer a leitura não só do verbal, mas também do não verbal, porque às vezes as pessoas não dizem, mas o não verbal diz outras coisas. Então, empatia no sentido de ser capaz de entender o que o outro eventualmente está pensando, tentar entender o que é que o outro está sentindo e ter um cuidado genuíno com o outro, não é? Então, essa é uma das habilidades importantes, que é a mesma coisa, olhar para dentro, na autopercepção, e eu tenho que ter agora uma antena para fora para ler o que está acontecendo com a outra pessoa ou com o grupo de pessoas. Se a gente pensar em líderes, não é? Que têm equipes, o líder tem que entender qual é o clima que está com as suas pessoas, não é? Se a gente pensar hoje em dia, ainda por cima, uma boa parte das empresas estão trabalhando em virtual, o líder vai ter que ainda desenvolver de uma forma mais aguçada essa leitura, não é? Porque é muito cansativo até no virtual, a leitura do que é que eventualmente a outra pessoa está sentindo, o que é que ela está pensando, o que é que está acontecendo. Então, às vezes eu não consigo ler e eu posso também fazer perguntas, não é? Eu faço perguntas, assim, olha, como é que tu te estás sentindo? Como é que tu estás pensando que estão acontecendo as coisas? O que é que está acontecendo? Então, se eu não consigo ter clareza, pergunta de uma forma genuína, não para depois fazer nenhum tipo de julgamento, mas para poder entender e a partir daí ver qual é que é a melhor forma de atuar naquele momento. A outra consciência associada nessa consciência social é fazer a leitura
do contexto, da organização, não é? Então, Da eu tenho que coletividade, ler né? Do teu... do coletivo, não é? Então, qual é que é o ambiente do coletivo? Qual é o contexto? Qual é o grau de urgência? Qual é o grau de tensão com que nós estamos trabalhando? Então, esse ainda mais, ainda exige de nós, gestores e de nós, líderes, um olhar ainda mais atento para fazer uma leitura e um questionamento positivo para entender o que está acontecendo à nossa volta, e até para entender como é que às vezes nós nos estamos sentindo de uma forma e não estamos bem entendendo porquê. Então, o que é que está acontecendo fora que me está impactando a mim, não é? Então, isso serve para, não só para ajudar a meu próprio autoconhecimento, mas para poder fazer uma leitura do ambiente. E, ao mesmo tempo, quando as pessoas percebem que nós a estamos entendendo, que não estamos julgando, elas se sentem mais tranquilas. Isso ajuda a outra pessoa também a se sentir de alguma forma aceita, não é? Porque tradicionalmente nas empresas, quando a gente falava de emoções, eram, digamos, uma palavra quase que tabu. Antigamente dizia-se que toda a boa gestão era feita de uma forma racional, cognitiva, só pá, não é? Tinha o tal do QI. E hoje em dia a Uhum. gente sabe, já desde há algum tempo, que só o racional, como a Cláudia já falou outro, há bocado, não resolve todos os problemas. Então, a gente também fazer essa leitura e trazer tranquilidade no sentido que a gente permite falar sobre o assunto, permite os outros trazerem o estado que estão e perceber o que é que está acontecendo, isso ajuda a trazer mais tranquilidade para que todos possam depois fazer a sua autogestão. Tá? Então, Perfeito. mais uma vez, façam essa autoavaliação. Como é que está o meu nível de empatia? Como é que está o meu nível de leitura de ambiente? As minhas antenas? Será que eu leio o contexto? Eu sou boa ou bom de leitura de ambiente? Eu consigo perceber o que é que está acontecendo com os outros, não é? Então, isso é de extrema importância, principalmente para as pessoas que trabalham em equipes, que trabalham em grupos, que são líderes, Isso. e em família É. também, não é? Perceber o que é que está a acontecer com as pessoas que estão à nossa volta no dia a dia, onde nós hoje em dia temos trabalho misturado com os Tu, problemas familiares, não é? Então é preciso fazer essa leitura de ambiente para nós e para os tu, outros. Tá? Então esse é o terceiro sejam, quadrante. terceiro, sejam francos aí na hora de responder. Isso ajuda a você se auto-perceber, né? E, gente, olha, Exatamente. a Suzana, ela tem esse programa Inteligência Emocional na nossa plataforma, na Step U. O curso dela é maravilhoso. Eu sei porque eu mesma assisti ele inteiro, que eu fiz os cortes todos do programa, né? Fiz a edição. Então, o seu quão é maravilhoso. Fora que eu conheço a Suzana há 7 anos, né? E o seu A quão gente ela também. é excelente facilitadora nesse tema. Tem aluno seu aqui, já falaram, Suzana, o Taj já te chamou aqui, várias pessoas falando aqui da Suzana. Vamos lá, para o quarto, que é o gerenciamento de relacionamento, né? Que você falou. Isso, então, o quarto. Muitas vezes a gente fala, o quarto tema, de acordo com Daniel Goleman, ele chama de gestão dos relacionamentos, não é? E aí a gente está a falar tanto dos relacionamentos pessoais como profissionais. E porquê que isso também é super importante? Porque nós vivemos num ambiente conectado. E cada vez mais nós não podemos ficar na nossa casinha, não é? Nós não conseguimos atingir objetivos, metas, sejam elas pessoais, sejam elas profissionais, sozinhos. Precisamos de trabalhar em conjunto. Então, muitas vezes eu não tenho só que trabalhar a pessoa ou a mim mesma, ou a outra pessoa tem que se trabalhar a si mesma em termos das suas competências e habilidades, mas a gente tem que trabalhar a conexão, o relacionamento, a qualidade como eu faço funcionar. Eu tenho aqui uma pessoa muito boa, aqui outra pessoa muito boa, mas se elas não forem capazes de ter um fluxo de palavras e de entendimento, não vai dar certo, não é? Então, dentro dessa gestão de relacionamentos, para criar um impacto positivo, e positivo não é obrigatoriamente que todos estejam felizes e contentes. Às vezes eu posso precisar de ter conversas sobre questões que são mais difíceis, não é? Então voltamos ao exemplo do feedback, que às vezes a pessoa vai ouvir coisas que não gostaria, mas que são importantes para ela poder se desenvolver. Então, quais são os principais, digamos, subtemas dentro dessa gestão de relacionamento? São outras soft skills, que algumas delas, inclusive, nós temos outros cursos que entram mais nesse detalhe, que tem a ver com influência, não é? Então, Uhum. se eu não tiver uma boa inteligência emocional, a minha capacidade de influenciar os outros, Acho que é desse ela tamanho. diminui.
quem é que quer seguir alguém? Hoje em dia, antigamente isso até funcionava, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, alguém gritava É. e não tinha O muito que próprio, fazer. o Hoje em próprio Líder dia, Coach, o programa Líder Coach compõe esse pilar, né, Suzana? Para quem é exatamente, gestor, exatamente. né? Como é que ele soluciona Isso, problemas, como ele põe pessoas de maturidade diferente para trabalhar junto, como ele delega para isso, essas pessoas, como ele orienta, né? O programa isso, Líder Coach ajuda muito nesse pilar do exatamente. relacionamento E o de comunicação, e de não é? O de comunicação. comunicação, porque ele trabalha diretamente com influência, não é? Então nós temos influência, temos a questão de fazer coaching e mentoria às pessoas, faz parte do nosso relacionamento. Às vezes até para cima eu posso É. precisar de fazer uma mini mentoria, uma influência positiva, não é? Tem o curso da Lorena, que é o de feedback para resultados também, que ajuda em vários dos Isso, pilares, mas principalmente nesse gerenciamento de relacionamento, onde ela dá isso, dica, ele entra né? na parte de gestão de conflitos e de conversas difíceis, não é? Então nós Sim, temos o da Xana, que é comunicação, temos o do Eudes, que fala de conflitos, não é? isso. Tudo isso é uma subcompetência que está dentro desse gestão de relacionamentos, não é? Outra coisa que está também dentro é o trabalho em equipe. Será que sou capaz de trabalhar em equipe, não é? Gerenciar relacionamentos também é ser capaz de trabalhar com os outros, não é? E inspirar os outros, no sentido em que eu sei e consigo pensar o que é importante e construir com outros uma imagem do que é que nós estamos tentando discutir ou resolver naquele problema. Chegar a uma pessoa e dizer assim, olha, vamos ter uma reunião para eu te dar um feedback. Isso não é nada inspirador. Agora, olha, vamos ter uma conversa para a gente falar sobre o teu crescimento e ver o que é que está funcionando e tem algumas coisas que eu acho que tu podes melhorar. É muito mais inspirador, Nossa, não é? Do que eu chegar lá, olha, o objetivo da conversa é dar feedback. Feedback em si não é um objetivo. Não é? Ter a não. conversa difícil é um meio para chegar a um resultado, para chegar a um outro lugar que vai ser melhor para todos. É melhor para a pessoa porque ela vai se desenvolver, vai crescer, e é melhor se eu for líder, eu ter pessoas por baixo de mim, ou comigo, às vezes são pares, que sejam também tão bons, porque aí subimos todos juntos. Todos nós temos uma maior probabilidade de ter sucesso profissional também. Então a inteligência emocional, ela na parte de gestão de relacionamentos tem tudo a ver com essa parte de lidar com os conflitos, ser capaz de ter conversas difíceis, ser capaz de inspirar os outros no sentido de falar sobre o que é importante e a comunicação para a influência, não é? De como é que eu vejo qual é o estilo da outra pessoa, a pessoa é um pouquinho mais introvertida, ela é mais extrovertida, então como é que eu vou falar com ela, não é? Se eu tenho uma pessoa que é um perfil um pouco mais tranquilo, eu chego lá aos gritos, isso tudo, talvez eu consiga que ela se vá colocar a um canto, não é? Então como é que eu Uhum. me adapto, não no sentido de eu virar outra pessoa, mas para abrir a porta, não é? Para abrir a porta, eu tenho que descobrir qual é a chave com a qual eu consigo estabelecer um fluxo de comunicação que permita que duas pessoas com diferentes estilos possam comunicar. Isso é a comunicação para influência, não é? Então esse é o Perfeito. quarto quadrante da inteligência emocional. Então vamos lá, né, gente? Se der a nota aí de 0 a 10, como é que você está nesse pilar, que é o quarto. Então, quem chegou agora, a Suzana, falou dos 4 pilares que compõem a inteligência emocional, que é a competência no século XXI, eleita pela gente da Step U mesmo, tá? Olhando para as 10 soft skills que o Fórum Econômico Mundial publicou ano passado. Eles estão sempre refazendo essa lista, olhando para 2 anos para frente. E a gente entende que a inteligência emocional é a espinha dorsal das outras soft skills. Por isso que a Suzana está costurando com outras habilidades, porque é isso mesmo, se trata disso. Então, ela falou de Exatamente. autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gerenciamento do relacionamento. Sendo que autoconsciência e autogerenciamento tem a ver com você, com o seu eu, você com você mesmo. E gerenciamento social, consciência social e gerenciamento de relacionamento tem a ver com os outros. Eu para com os outros, né? Como é que eu estou conseguindo fazer isso? Porque não adianta também estar desequilibrado. Eu sou maravilhoso comigo mesmo, Isso, e aí os outros nada. Ou o isso, contrário, eu sou muito bom em grupo, eu tenho muita consciência social e comigo eu sou péssimo, né? exatamente. Comigo eu não consigo me controlar, eu tenho estou com baixa estima, eu não consigo me perceber.
mas eu sou muito bom com os outros, né? Então, É, e a gente equilibrando esses 4 pratos, vamos dizer assim, do que a Suzana falou, compõe uma boa inteligência emocional. A boa isso. notícia, gente, é que você pode desenvolvê-la o tempo todo, ela é elástica, mas ela aumenta ou diminui, né, Suzana? Dependendo. É, ela pode aumentar ou diminuir. Na realidade, tem vários assessments, não é? Nós, por exemplo, temos alguns, a Cláudia, eu, a Lorena e o pessoal do CEPIU, trabalhamos com alguns dos assessments de inteligência emocional que permitem nós termos uma noção de onde é que nós estamos e como é que nós podemos equilibrar. E aí é um trabalho gradual de desenvolvimento, não é? Agora, como tudo, como a gente falou, começa pela autoconsciência para a partir daí eu poder trabalhar os outros pilares. Não é? Eu lembro de já ter feito várias vezes esses assessments de inteligência e algumas coisas melhoraram, outras coisas ficaram iguais, às vezes um desgringolou, porque às vezes também pode ter a ver com o momento de vida que a gente está passando, onde eu tenho que dar mais ênfase a um do que ao outro, não é? Então tudo isso acontece. O que é importante é nós estarmos de alguma forma conscientes e também ser capaz de identificar quais são os resultados que isso pode trazer. Não é? Se a gente pensar, a Cláudia falou de trazer exemplos, não é? De pessoas que estão conectadas com boa Mau ou má exemplo. inteligência emocional, não é? Bons exemplos e maus É, exemplos. E todos nós conhecemos. Se vocês pensarem no vosso círculo de conhecidos, pessoais e profissionais, vão se lembrar. Eu vou lembrar aqui algumas pessoas que talvez são mais conhecidas em termos isso, mundiais e que são conhecidas por alguns exemplos em algumas destas 4 temas de autoconsciência, isso. autocontrole, que são bons ou menos bons exemplos. Não, é? É. Não existe ninguém que tenha zero, só que às vezes está muito desbalanceado Isso. e a pessoa não percebe o que é que está acontecendo, não é? É. Então, por A, exemplo, se a gente a pensa Suzana uma. agora vai trazer exemplo real de gente que a gente conhece, todos nós, para ficar mais tangível para vocês, de como é uma pessoa que está Isso, usando bem e outra pessoa que está, ó, ixi, essa aí está isso. devendo. Exatamente. Então, uma pessoa que foi muito conhecida, que é admirado por muitos fatores na sua vida, por muitas das suas competências e habilidades, é uma pessoa que, infelizmente, ela foi bastante inspiradora, mas já não está no meio de nós, que é o Steve Jobs. Não é? Então, o Steve Jobs, ele foi quem desenvolveu a Apple e foi um sonhador. Ele Uhum. não só foi um sonhador, mas depois ele Um conseguiu realizador. concretizar um sonho, ele foi também o realizador. Mas ele, se a gente vê os diversos filmes e vê as diversas histórias que são contadas, se a gente pensar em termos das 4 habilidades de inteligência emocional, a gente facilmente consegue perceber que talvez nas partes sociais que têm a ver com a empatia, com o cuidado com o outro e com a gestão das relações pessoais ou profissionais, talvez ele não tivesse tão equilibrado e às vezes não fosse tão bom nisso. Às vezes a gente acha que ele, pela análise do perfil que a gente conhece e das histórias, que ele tinha uma boa autoconsciência, ele tinha uma boa autogestão e talvez até conscientemente, sabendo disso, ele também não mostrava empatia e não fazia uma boa gestão dos relacionamentos, porque não era isso que era importante para ele. Agora, com Isso. certeza, isso tem impactos que podem ser graves, inclusive em termos de negócio, em termos de resultados. E para ele Talvez há teve, né, 20, 30. Suzana? Para ele teve. Ele foi demitido da própria empresa por não conseguir Isso, fazer gestão de pessoas, né? Ele isso, era porque as intragável. pessoas não aceitam mais isso, não é? As pessoas não aceitam extremos em termos de pessoas que não fazem um mínimo de esforço para manter uma relação de respeito pela boa intenção do outro, pelo que trabalha. Assim, outra pessoa pode estar a fazer uma coisa errada, mas eu não tenho direito de fazer um julgamento. Eu posso dizer, olha, está errado, ou melhor, a gente eventualmente tem que tomar uma decisão, como aconteceu com ele. Então, como balancear? Então, o Steve Jobs é um bom exemplo. Ele era muito bom em umas coisas, não é? Ele, brilhante, uma pessoa brilhante, mas no quesito de inteligência emocional, em termos de consciência social e de gestão dos relacionamentos, ele não era um bom exemplo. Eram os pilares mais fracos dele, né? Eram esses aí. Exatamente, eram os para fora, para dentro, ele Ele, mostrava um bom centramento e um bom autocontrole, tanto que é, ele tinha um foco, não é? A questão de manter o foco muito. no objetivo, de se Ele adaptar sabia às circunstâncias para continuar e chegar até ao fim naquilo isso que ele mesmo. queria, que E era ele não importante. negava que ele não era bom com pessoas. Quando as pessoas falavam isso, ele assumia. Ele falava, não sou mesmo. Sim, Não sim, sou, não sim, quero sim. ser, não sou. Ele não era, É, ele queria ser.
Não, E aí não. você fala, Cláudio, Infelizmente ele não conseguiu criar suficientes. Chegou um momento onde aquilo espanou, porque as outras pessoas depois também perdem a paciência. Hoje em dia as pessoas ainda perdem mais rapidamente a paciência, justo ou injustamente, não é? Entrega de resultados só por os resultados, hoje em dia não é aceitável em grande parte das empresas, não é? Então, o Steve Uhum. Jobs é um bom exemplo. E eu acredito que muitos de vocês conhecem pessoas que tinham também esse tipo de situação, não é? Eu tive na minha vida também chefes, colegas que tinham piripaques por as coisas mais absurdas, ou pessoas que discutem, ficam ali discutindo internamente, pensando em coisas e não se preocupam em avançar, em criar um consenso de forma a que a gente consiga realmente evoluir e trazer resultados para o médio e longo prazo. Então, esse é um exemplo. Podemos pensar também em exemplos mais recentes, não é? Se a gente pensar em tudo o que está a acontecer durante este último ano, vamos pensar, sei lá, nos Estados Unidos, que é um país grande, assim, também parecido com o Brasil, não é? Se a gente pensar, independentemente da orientação política que cada um de nós possa ter aqui, se a gente pensar no presidente atual ainda, não é? Que teoricamente vai terminar agora o mandato dele agora no fim de janeiro, não é? Nas suas reações no dia a dia, quando a gente via as reações que ele escrevia no Twitter, isso tudo, independentemente de alguns de nós poderem concordar com o estilo dele e com a vertente política dele ou não, o que a gente percebe é que ele, de alguma forma, ele explodia, no sentido em que ele não É. controlava Não e não tinha estava nem aí para o autogerenciamento. Ele impacto. não tem Isso, autogerenciamento, é. não tinha autogerenciamento, não é? Então ele era assim e ele ia em frente dessa forma. Então ele não tentava fazer essa autogestão e explodia, não é? Então ele Uhum. é um exemplo de alguém que talvez poderia ter melhores resultados se ele se controlasse um pouco. Por exemplo, o Biden parece, por outro lado, uma pessoa que tem um maior autocontrole, não é? Os próprios comentários sobre ele. Ele falou uma frase, não sei se vocês ouviram, muito interessante, é assim: o líder, independentemente da qualidade que ele tem como competência, ele tem o poder de influenciar tanto para inspirar como para incitar, não é? Então, como é que isso tem a ver com o quê? Com o meu autocontrole, por um lado, e depois como é que eu vou fazer a gestão dos relacionamentos. Então, o Trump também pode ser visto hoje em dia como um exemplo de alguém que mostra um pouco de pouco autocontrole e também mostra uma gestão de relacionamentos que também não é brilhante. Não é péssima, talvez seja um pouquinho melhor do que era o Steve Jobs, a gente não conhece suficientemente, é de ouvir falar, não é? É. Mas também não é um bom exemplo. Se a gente tentar pensar em pessoas que são bons exemplos de inteligência emocional, por exemplo, para mim uma pessoa que me inspira muito por toda a sua vida, por toda a sua capacidade de lidar com os desafios, com a adversidade e manter a sua autogestão e ao mesmo tempo continuar a perseverar naquilo que acredita, foi o Nelson Mandela, não é? Se a gente Uhum. pensar no Nelson Mandela, foi uma pessoa que foi preso, teve lá pelas suas características só ele teve preso durante anos, ele não perdeu o seu autocontrole, ele manteve-se fiel àquilo que ele acreditava e quando ele saiu, ele não foi simplesmente para casa, ele continuou a Na fazer luta aquilo em que dele. ele acreditava, não é? De uma forma empática, ele continua a desafiar o sistema de uma forma empática, não é? De forma a poder tentar influenciar para melhor, para criar as mudanças que ele Uhum. estava buscando, não é? Então, ele é um exemplo que para mim é inspirador de alguém que tem uma inteligência emocional, ou que tinha uma inteligência emocional também acima da média, não é? É. E que Eu, conseguiu eu, coisas eu, brilhantes eu com quero isso, não trazer é? um exemplo de uma brasileira, mulher, empreendedora também, que eu conheço. Eu não estou falando de porque eu li, eu vi, eu conheço porque eu atendo eles há 12 anos. É a Luiza Helena Trajano. Eu considero Uhum, que ela tem bastante equilíbrio nesses quatro pilares. Eu uhum. atendo eles há 12 anos, eu sei o quão ela é admirada lá dentro. Como você falou, ninguém é perfeito, a gente tem os nossos deslizes. Mas você vê claramente nela esse equilíbrio de autoconsciência, ela sabe quem ela tem autogerenciamento, sim, às vezes ela fica brava. E isso é legal porque ela não nega que tá brava, mas ela não tem vergonha de ir lá e falar, olha, Suzana, desculpa, eu peguei pesado com você. Eu acho que eu me exaltei um Isso. pouco, porque ela, quando vê as coisas saindo do trilho, ela fica brava, mulher arretada, ela fica brava. Ela tem Tem muita que ser consciência. também, não é? Mulher para tomar conta de negócio, como isso às vezes tem que ir Sim, mais longe às vezes, não é? isso mesmo. E ela tem muito esses os dois últimos pilares, que é a consciência social e o gerenciamento de relacionamento, cara, ela dá show de bola nisso daí.
né? Então, vocês viram como o Magalu se conduziu todo esse tempo na Isso, pandemia, né? Então, a primeira coisa é são pessoas, porque está no DNA dessa empresa, o foco em pessoas, né? Então, isso vem exatamente. dela, vem da tia dela. Então, é legal trazer exemplo, e vocês devem estar lembrando de um monte de gente que já também gerenciou vocês, ou que vocês conhecem, que vocês olham para esses 4 pilares. Eu vejo a maior parte do tempo essa pessoa equilibrada nesses pilares. Veja, passar a maior parte do tempo equilibrado, porque a gente vai deslizar, tá, gente? Não tem E o que não quer dizer ser. que deixa de sentir as emoções, tem que ser autêntico, mas não deixar que a emoção tome conta de nós e passe de É, um certo limite, porque às vezes passa de um limite que é difícil voltar para trás, não é? perfeito, isso mesmo, Suzana. Então, Exatamente. tangibilizar, vocês pensarem, e aí depois vocês fazerem um deparo, o quão preciso trabalhar, qual é o pilar que eu estou devendo para mim mesmo. Isso é uma reflexão boa de vocês fazerem, porque a gente já sabe que a inteligência emocional é espinha dorsal para desenvolver qualquer outra competência na vida. Você vai ter Exatamente. dificuldade, como a Suzana falou. Imagina que se seu pilar de gerenciamento de relacionamento está capenga, a tua comunicação possivelmente também está, né, Suzana? Provavelmente, provavelmente, provavelmente. Não é? Então, o que é, por exemplo, é muito comum a gente acontecer as pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa emocionalmente inteligente porque eu consigo manter a tranquilidade, eu tenho boas relações com as pessoas, eu tenho uma visão positiva, mas porquê que será que eu não consigo evoluir? Não é? E É, às vezes quando a gente vai, e a pessoa diz assim, não, mas eu com isto, quer dizer que eu tenho uma boa inteligência emocional, não é? Mas a inteligência emocional é também ser capaz de se colocar nos momentos difíceis, assertivo, de ser assertivo. manter ser assertivo, mais uma vez, com empatia num momento difícil, com um mínimo de empatia, sem passar por cima do outro, de forma que o outro se sinta, como é que chama, ofendido. A Cláudia usou uma palavra que é assertividade, não é? Tem uma definição muito boa de assertividade que diz assim, que é eu ser capaz de ter uma conversa difícil quando o tema é difícil, mas por ele ser importante, as pessoas, eu consigo fazê-lo de tal forma que as pessoas continuam na conversa. Então as pessoas continuam a ter a conversa, mesmo sabendo que não é fácil, que estão sentindo emoções, é assim, putz, eu não estou bem, mas eu sei que tenho que continuar esta conversa e a partir daí a gente consegue construir coisas melhores, não é? Então pensem em vocês, pensem também em exemplos vossos do dia a dia. Pensem assim, por exemplo, no ano de 2020, quais foram os momentos em que eu percebi que eu tive melhores resultados? Quais foram os momentos em que eu vi que as coisas desgringolaram? E uma boa parte deles, provavelmente vocês vão perceber que estão a ver com a nossa capacidade de fazer a gestão ativa das nossas emoções, de não se deixar levar por elas, quer seja para ir para o fundo do poço, quer ser poliana demais, não é? Ou seja, olhar É. também só para aquilo que está bem. Não, não, vai ser positivo, vai dar tudo certo, lá, 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 lá. Aí você Isso para também de não nos planejar ajuda. e de se organizar e você se ferra. Isso. Então, eu tenho que, como disse a Cláudia, eu tenho que conectar todos os recursos do meu cérebro e hoje em dia a gente sabe que a inteligência emocional ela está mensurada estatisticamente em termos de sucesso de líderes, de alta liderança principalmente, em posições gerais profissionais, já é acima de 50%. Quando a gente pensa em termos de liderança, a inteligência emocional nos altos níveis de gestão, ela acaba a ter um impacto maior no resultado acima de 70% para 80%, mais do que o conhecimento técnico, mais do que as outras competências. E sabendo que ele é um guarda-chuva muito grande e que a gente pode desconstruir, não é? No curso de inteligência emocional, a gente de alguma forma desconstrói e traz também o que eu acho que é muito importante, porque não chega só a falarmos sobre a inteligência emocional e eu perceber, eu preciso depois saber assim, como é Técnica. que eu agora vou colocar isto em prática? Como é que eu vou desenvolver a minha empatia? O que é empatia? Quando eu estiver sendo empático, quer dizer que eu consigo escutar o outro, quer dizer que eu consigo fazer perguntas, que eu consigo estar presente no momento. Então eu tenho que começar a desconstruir. E como tudo na vida, no nosso autodesenvolvimento, e a Cláudia falou, se eu não me engano, era a segunda ou a terceira habilidade do século XXI, e associada agora aos próximos anos, que é essa capacidade de
autodesenvolvimento, aprendizagem É, constante, não é? aprendizagem Então, constante, é uma que está sendo bem isso. requerida. E o aprender é como quando a gente estava na escola. A gente adulto não gosta, não é? A criança Uhum. sabe que vai para a escola, tem que fazer prova, tem que estudar, tem que ler, fazer trabalho de casa e tem todo um processo estruturado com o professor, isso tudo. Nós adultos temos que arranjar uma forma, adaptada às necessidades e ao estilo de cada um, de criar um estudo sobre a inteligência emocional. O que é que para mim está funcionando, o que é que para mim não está. Fazer um assessment. Entre em contato connosco, nós vos damos dicas e passamos os diversos links de materiais. Faz isso e depois começa a estudar sobre o assunto, Isso fala mesmo. com outras pessoas, vamos ver quais são as habilidades, subhabilidades, quais são comportamentos específicos no dia a dia que me ajudam, que são coisas pequenas, que todas somadas juntas me ajudam a manter isso equilibrado. Não é? Então, Perfeito. às vezes não adianta eu ser muito boa. Eu vou falar, por exemplo, por mim. A primeira vez que eu fiz o meu assessment de inteligência emocional, me deu muito alto em empatia, me deu muito alto em consciência organizacional, me deu muito alto em como é que chama? Adaptabilidade, mas deu-me péssimo, baixo, muito baixo em autoconsciência emocional. Porquê? Porque eu achava que tanto que tinha de trabalhar para os outros, eu tenho um foco muito para os outros, que eu não olhava, eu não parava a olhar para mim, eu às vezes até cortava as minhas emoções, assim, não, as minhas emoções não são importantes. E elas ficavam operando dentro de mim, E e te depois, fazendo às mal, vezes, porque você não falava para não magoar o outro, você se isso, auto-magoava. Isso que é o perigo, isso, viu, gente? Né? Então, me isso. auto-magoo e vou adoecendo, vou ficando com imunidade baixa, né? Ou explode. Depois eu tinha As picos de explosões, explosão, né? não é? Porque eu ia aguardando, não é? Tipo panela de pressão, e aí a válvula estava avariada, porque eu não falava sobre as emoções, nem olhava para dentro, assim, não, isso eu não posso, não é? Tipo mãe, não é? A mãe deixa sempre à última hora, não é? Trata dos problemas de todos e os seus fica para o último lugar. E depois, às vezes, por uma coisinha muito pequena, pum, eu explodia. Então isso para mim foi um choque quando eu percebi, putz, mas eu achava que tinha inteligência emocional, porque eu conseguia controlar as minhas emoções, eu me adaptava às situações, eu tinha uma visão positiva das coisas, eu tinha empatia, eu até conseguia ter conversas, mas eu não lidava com as minhas próprias emoções. Eu simplesmente, como se pusesse assim, guardava dentro de uma caixa de gelo, não é? Fechava a chave e ela ficava lá Eu deixo guardada. que me olhe depois, né? Deixa que depois eu vou lá me olhar, né? Aí não se É olhar. isso, um dia. E nunca olhava, porque tinha sempre outras coisas. Então, e isso mudou muito na minha vida. Nos últimos, sei lá, nos últimos 10 anos principalmente, foi uma coisa que mudou muito para mim e me trouxe muito mais resultado a partir do momento em que eu comecei a perceber que eu tinha emoções, não as negá-las, e usar aquilo que eu já sabia fazer bem de forma mais balanceada. Tenho sempre dificuldade, por exemplo, Sim, em olhar para mim. É mais fácil olhar para os outros, não é? Mas eu faço isso agora de uma forma consciente, intencional, eu tenho que abrir um espaço para mim. Então o convite é que todos vocês pensem assim, como é que a inteligência emocional está operando comigo, nas relações que eu tenho com os outros, como é que ela me está ajudando, em que aspectos é que ela isso. me está Como é que ela está atrapalhando. suportando as outras competências que eu acho que eu tenho, né? Isso, exatamente. Porque quando eu tenho uma boa inteligência emocional na parte do eu tenho maior probabilidade também de ter boas conversas difíceis, Sim. ser capaz de dar, de colocar em conversas que não são confortáveis, E sou de capaz receber de também ir. feedback, porque você já sabe ali sobre você. Nada vai te Isso, espantar. isso. Exatamente. A Cláudia falou agora um ponto super importante. A gente fala sempre, como é que se dá feedback, não é? Mas também é tão importante como dar feedback, É receber. ser capaz de ter a tranquilidade, morder a língua e respirar para receber feedback que os outros nos estão dando, que nos estão tentando ajudar, não é? Mas ficar calmo e não levar aquilo como um ataque pessoal. A gente acha que pode dar aos outros às vezes, mas não aceita para nós mesmos. Então, isso convite é que vocês façam essa exploração, não é, Cláudia? Legal, isso. Su, tem 2 minutinhos para a gente finalizar, né? Eu queria deixar o convite, eu já deixar você falar para você se despedir do pessoal. Queria agradecer a audiência de vocês hoje. Quem gostou, depois compartilha a live, ela vai ficar gravada. E também quem gostou e ficou muito curioso, tem o curso da Suzana, Inteligência Emocional, da Step U, vale super o investimento, né? Então vocês estão vendo como é rico o assunto sobre inteligência emocional, o quão ela é importante na nossa vida. Então,
dá uma olhadinha lá no nosso site, né? Confere o curso da Suzana. Tem também Leader Coach, comunicação, feedback para resultados, alta performance, gestão de conflitos. E esse ano a gente vai subir muito programa legal, tudo focado em soft skills, tá? Então, agradeço muito a audiência de vocês. Suzana, é contigo. Deixa seu recado aí. Queria te agradecer também em nome da Step U, tá? Você ter vindo aqui conversar com a gente. Primeiro eu queria agradecer também mais uma vez, não é? Parece que é uma bobagem, mas é sempre muito legal estar aqui e falar sobre um tema que eu acredito muito, não é? Eu vi muitas coisas darem certo ou não darem certo por questões de inteligência emocional, então agradeço pela oportunidade, é uma honra participar neste projeto e com isso eu acho que nós com a Step U, a forma como está organizada, a gente nos permite chegar a mais gente, não é? Através dos módulos que nós temos que a pessoa pode ver em qualquer momento e no Brasil era algo que não havia, tem muita coisa lá fora, mas não tem tanta coisa em língua portuguesa, então é muito, muito rico isso. E mais uma questão também importante, assim, nós não somos donos da verdade, o que nós propomos aqui é que as pessoas comecem realmente a refletir sobre isso e cada um vá atrás do seu desenvolvimento, nós estamos aqui para vos ajudar, estamos sempre disponíveis, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, o nosso objetivo é trazer mais recursos para as pessoas, para trazerem melhores resultados e influenciarem de uma forma positiva este mundo em que nós todos vivemos. Se nós não fizermos isso e trazemos essa influência positiva, a gente vai sofrer muito mais. Então, como é que podemos trazer mais influência positiva para termos mais resultados e também satisfação no nosso dia a dia? Para 2021. Calma, respira fundo, foco, vai voando, investe no autodesenvolvimento, que é também uma das competências do próximo década. Verdade. Gente, feliz 2021 para vocês, para você, Suzana, que seja um ano muito melhor do que foi ano passado, né? Então, que seja, né? Teve aprendizado, não foi um ano fácil, mas foi um ano de aprendizados, né? Mas que a gente consiga aí sobreviver, né? Então, eu tenho certeza que vai ser, sim, melhor do que o ano que passou, tá? Um grande beijo para vocês, né? Deixando logo dito aqui que a gente agora vai ter um webinar, logo em breve a gente vai colocar uma propaganda aí do webinar focado no mercado de RH, para gestores e profissionais de RH. Então, essa semana a gente vai soltar peças aí e fazer o convite para as pessoas de RH. Tá convidada, viu, Su, para assistir? Vou, estou dentro. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Beijo para Deus. todo mundo. Um beijo para Obrigada. Portugal, Suzete. Tá tarde, hein? Beijo para o mundo, para Portugal, para todo mundo. Beijo, Su. Tchau. Tchau. Fiquem bem.